ressurreição, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. As leituras da Palavra de Deus do terceiro domingo da Quaresma que estamos vivendo nos indicam este único ou mais exato e mais perfeito caminho de chegarmos ao reino dos céus. O cumprimento exato e fervoroso da lei de Deus. Não precisaríamos falar aqui dos 10 mandamentos se todos nós vivêssemos e soubéssemos. Porém, quando o Senhor dá a lei a Moisés, coloca como o primeiro mandamento: eu sou o teu único Deus, não terás outros deuses além de mim. E nisso se liga o mandamento: não tomes o meu nome em vão. Já nesse terceiro domingo da Quaresma, devemos, se ainda não fizemos, começar o nosso exame de consciência. Quantas e quantas vezes nós invocamos ao dia o nome de Deus em vão? Desde o momento em que dizemos, por brincadeira com o sagrado, algo como juro por Deus. Ou então colocamos as pessoas mais santas que procuraram viver segundo a lei de Deus como motivos ou imagens em nossas piadas, em nossas brincadeiras. E aí entra o nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José, todos os anjos e santos. O primeiro mandamento nos adverte de duas coisas. O ser humano não é fonte nem dono de sua vida. Ele deve tudo o que tem, é e será ao Senhor Deus. E também nos adverte que se nós queremos ter um íntimo contato com Deus, não devemos banalizá-lo. Não devemos tornar Deus algo assim com o qual brincamos, pois o seu nome é sagrado. Também o não pronunciar o nome de Deus em vão não é somente para escapar ao castigo de Deus, mas para render-lhe o devido culto. E aqui nesse primeiro mandamento inclui-se muito mais coisa, como todos os mandamentos. Saber se portar como um filho de Deus na casa de Deus, coisa tão difícil nos dias de hoje. Há um ano atrás, quando começamos, antes de cada missa, dizer, favor desligar o celular. Alguém me dizia, mas precisa dizer isso? Sim, precisa, porque não sabem que estão na casa de Deus. E atendem o celular. E atrapalham a oração dos outros. E não chegam antes da hora da missa. Chegam em cima da hora. Não sabem que a Santa Missa é a nossa oração como irmãos, mas é necessário que tu chegues antes para acalmar o teu coração das preocupações da rua e tenha a tua conversa íntima e pessoal com Deus. Na Santa Missa todos nós juntos rezamos nas mesmas intenções. Antes e depois e durante a ação de graças é o teu diálogo pessoal, a tua conversa com Deus. Do mesmo modo, quantas vezes também omitimos o mandamento de santificar o dia do Senhor, se para os judeus foi dado o sábado. Os discípulos e apóstolos entenderam que Jesus, tendo ressuscitado ao domingo, o primeiro dia da semana, que o Espírito Santo vindo sobre eles num domingo, que eles também deveriam, em todos os domingos, fazer aquilo que o Senhor ordenou: celebrar, consagrar o pão e o vinho, todos os domingos, não quando lhes desse na telha ou na vontade, cumprindo assim
a ordem do Senhor. Façam isto até o meu retorno, até a minha vinda. E então, santificar o dia de sábado, para nós cristãos, significa observar com exatidão aquele dia, que para nós é o dia mais sagrado. Domingo, que significa dia do Senhor. É isso que significa a palavra domingo. Não é o dia do Padre Kleber, não é o dia do José, da Maria, do Antônio, é o dia do Senhor. E esse dia deve ser todo ele rendido ao Senhor. O Papa João Paulo II nos diz em uma carta sobre o domingo: o domingo é o dia do Senhor e da família. Mas não é só da família. É do Senhor e da família. E como família, o primeiro ato que devemos reconhecer é a grandeza e o poder de Deus, do qual até mesmo nossa família provém. Portanto, os mandamentos do Senhor, antes de serem letra morta, são letra e espírito muito vivo, que o Senhor nos manda obedecê-los até o final dos tempos. Quando Jesus explicava os mandamentos, muitos fariseus diziam a ele: mas você está acabando com os mandamentos? E qual era a sua resposta? Não, eu vim dar pleno cumprimento para que entendam isso. Para que entendam, porque não estão entendendo. Estão observando apenas na letra. Então, eu vou à missa ao domingo, aquele que entende apenas a letra, e digo: que bom, me livrei da obrigação, agora o dia todo é para mim. Isso é cumprir a letra e não o espírito do que o Senhor Deus pediu. Que bom, já fiz a minha penitência na sexta-feira, o resto da quaresma posso fazer o que eu quero. Isso é cumprir apenas a letra e não o espírito. Honrar teu pai e tua mãe todos os dias da tua vida, para que vivas longos anos sobre a terra. Honrar pai e mãe. Nossos pequenos só vão aprender quando ouvirem isso da palavra de Deus e mais ainda, verem o exemplo de seus pais. Verem o exemplo que seus pais dão no honrar pai e mãe. Uma das maiores desgraças do nosso tempo é que pais e mães já não querem ser pais e mães, querem ser companheiros, colegas, amiguinhos dos filhos. Pais e mães. Vossos filhos querem pais e mães. Os coleguinhas, os amiguinhos, eles têm na escola, da mesma idade que eles, com a mesma formação e criação, talvez intelectual, que entendem as brincadeiras. E aí nós vemos hoje os episódios patéticos de certas mães que saem com as filhas e se vestem igual, ou se comportam igual. E quantos pais também, que o único exemplo que podem dar aos filhos é levá-los ao bar ou ao cabaré. Nada mais. Isso não são pais, nem são mães. Nunca ouviram o mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. E se ouviram, ainda não entenderam. Pai e mãe. O primeiro exemplo que podem dar a seus filhos é rezar com eles, é trazê-los à casa de Deus. Tudo o mais é conversa fiada, de gente morna que não quer nada com nada. O mandamento: não matarás. Quantas vezes nós, diariamente, matamos, não só com a arma, mas talvez muitas vezes com a arma mais poderosa, a nossa língua, na qual matamos a honra do nosso irmão. Matamos, enterramos e sepultamos a honra de nosso irmão e muitas vezes assassinamos a sua reputação e a sua vida em nome de que eu apareço e ele diminua. E o mandamento: não cometerás adultério. Muitos dizem: bom, eu não sou casado, esse mandamento eu não cometo. O Senhor Deus aqui quer dizer muito mais coisa com adultério, não é só a relação adulterina entre esposo e esposa,
Adulterar significa falsificar. Todas as vezes que eu falsifico pesos, medidas, quantidades, conversa sobre a vida do outro, também estou adulterando. Não levantar falso testemunho contra o teu próximo. E aí nós podemos ver que todos os mandamentos são como que interligados. Não são coisas distantes ou separadas que se diga não matarás, não cometerás adultério, não. Todos estão intimamente ligados. A pedagogia de nosso Senhor nos ensina isso. Não há como dizer pequei contra um e não contra o outro. Porque o pecado é justamente a rejeição dos mandamentos de Deus. Não levantar o falso testemunho contra o próximo. Não desejar nada que é do próximo. Nada. Absolutamente nada. Antes, render ação de graças, porque o próximo, com o seu esforço e a graça de Deus, conquistou algo. E quantas vezes nós também caímos nesse mandamento? Ao ver que o meu vizinho está melhor, eu já digo, olha, esse ali está muito bem, alguma deve ter aprontado. Já estou cobiçando os seus bens, já estou levantando falso testemunho, já estou assassinando a sua reputação, e por aí vai. E por aí vai. De modo que nós, nessa quaresma, a proposta é chegarmos à Páscoa do Senhor de forma muito melhor do que aquilo que estamos hoje. Os mandamentos do Senhor são precisos. É o que nós ouvimos do Salmo 18. Precisos. Quando nós encontramos um médico, um cirurgião que opera muito bem, se diz é um médico muito preciso, ou seja, ele não corta para cá nem para lá do lugar necessário. O mandamento do Senhor Deus é preciso. Não encontra lugar para tergiversação, para ficar dizendo, mas eu acho que. O mandamento do Senhor Deus é preciso. Para os olhos é uma luz. Para os olhos é uma luz. E então nós devemos examinar nessa quaresma qual o nível da nossa cegueira. Qual o nível em que está a nossa sociedade numa cegueira que já não quer mais ver os mandamentos do Senhor Deus, porque para muitos é uma luz ofuscante. Ofuscante. Recordo-lhes aqui o que já contei em outra ocasião, de uma pessoa que nem pertence à nossa paróquia, que estava às portas da morte e pediu a confissão. E a esposa dessa pessoa me diz, Padre, este homem é um santo. Nem vale a pena o senhor perder tempo ouvindo pecados. E como eu sei, assim também como o nosso Senhor sabia, que ninguém conhece o coração humano, a não ser o próprio Deus, e muitas vezes nós não conhecemos nem o nosso próprio coração, eu sentei ao lado do seu leito de morte e ouvi 4 horas e meia de confissão, porque há 47 anos não se confessava, não ia à igreja, não comungava. E no entanto, este senhor era considerado por muitos sacerdotes, muitos padres, como um excelente cristão. Excelente cristão, porque nas necessidades de suas igrejas caía o dinheiro. Porque essa pessoa tinha muito dinheiro e muita influência. E aqui se demonstra claramente o julgamento do Senhor sobre nós. Não é se tu tens dinheiro, se tu tens poder, se tu tens influência, se tu és inteligente, se tu tens formação, é sobre o teu coração. Nada mais e nada menos. O Senhor não vai perguntar quantos títulos acadêmicos, quantas escolas frequentaste, quantos galetos da paróquia compraste, quantas rifas, nada disso. O Senhor examina o nosso coração. É por isso que no Evangelho, o evangelista São João nos diz
depois dos muitos milagres de Jesus, dos sinais que ele dava de quem ele era, muitos creram nele e saíram contando. E as outras pessoas que não conheciam Jesus, muitas passaram em crer em Jesus por causa destes outros que viram os milagres. Nós quantas vezes fazemos ainda isso? Ao invés de irmos às fontes, preferimos ir aos intermediários. Ah, mas eu acredito naquilo, porque foi o padre fulano que falou. Aquilo sim deu certo. Examina com a palavra de Deus. Fala com o Senhor e pergunta a Ele se isso é certo. Porque nos dias de hoje se repete aquilo que já o profeta Isaías muitas vezes repetiu ao povo de Deus. Até mesmo o escriba e o sacerdote estão no escuro, porque se afastaram da lei de Deus. Quando o Senhor olha o nosso coração, Ele não pergunta de que cidade tu és, de onde tu vieste, para onde vai. Ele apenas olha e nos acolhe e espera de nós o desejo sincero de mudança. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz qual é o programa para nós sabermos se a Igreja de Deus está ainda pregando sobre Deus ou está pregando sobre programas políticos e outras bobagens do mundo. Nós pregamos Cristo crucificado. É isso que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, sua única Igreja, fundada sobre os apóstolos, deve pregar. Pregar o Cristo crucificado e não opiniões políticas partidárias, nem muito menos gostos ecléticos na casa de Deus. Nem o gosto do padre, nem o desejo do fulano, da fulana, que transforma a casa de Deus em casa de shows. Nós pregamos Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. E quantos pagãos temos entre nós que dizem: por que a igreja não para de falar do sofrimento de Cristo na cruz? Porque não pode, se ela quer ser fiel à sua missão. Ela não pode apresentar uma cruz pelada sem Cristo. É este Cristo crucificado que é escândalo para os judeus, que era escândalo também para os romanos. Um Deus que escandalosamente nos ama, se entrega por nós, morre de amor por nós na cruz. É isso que pregamos. Todos os demais que pregam qualquer outra coisa, mesmo que nos agrade, mesmo que nós achemos muito bonitinha as suas homilias, não estão pregando aquilo que São Paulo diz deve ser o centro da pregação na Igreja do Senhor. E eu espero que São Paulo saiba mais do que eu ou que qualquer outro padre. Pregamos o Cristo crucificado. Esse Cristo que é o amor máximo que se dá por nós. Sabedoria de Deus, não sabedoria humana. Não psicologia barata na boca de sacerdotes. Escândalo para os judeus. Insensatez para aqueles que não creem. Diz ainda São Paulo: porque aquilo que parece insensatez de Deus é mais sábio que qualquer discurso humano. O que é dito fraqueza de Deus, quando dizem que Deus é esse que é tão fraco, tão insensato, que se deixa morrer numa cruz. Diz São Paulo: essa fraqueza de Deus é mais forte que qualquer força dos homens. É Ele que devemos contemplar em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração e dizermos: Senhor, o teu sacrifício na cruz por mim não pode ser em vão. Ajuda-me a viver como tu queres e a santificar-me a cada dia. Caminhemos, irmãos e irmãs, um passo de cada vez nesta quaresma. Já se passaram 2 semanas, estamos abrindo a 3ª semana da quaresma.
um passo de cada vez rumo à nossa conversão. Nós podemos muitas vezes dar um passo para frente e dois para trás, mas com a ajuda e auxílio de Deus, os passos serão todos para frente e chegaremos sim, saltitantes, à Páscoa do Senhor, para celebrar com Ele a vitória deste Deus, que parece fraqueza, escândalo e insensatez para quem não crê em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.